Deus me deu esta palavra. Livro de Neemias, capítulo 6. Os opositores da obra de Deus. Bem? Você tem um opositor, viu? Quando você começa a fazer a obra de Deus, tem oposição. Mas a Bíblia diz em 1 João 4,4 que maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Neemias capítulo 6. Pega essa Bíblia aí. Cantora Clídia, já tem um lugar aqui. Banda Fruto Fiel. Ainda tem mais, ainda tem Bíblia, ainda tem Daniel Moraes em banda. A obra de Deus não pode parar, amém? Quem achou? Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante. Quando o pregador fala versículo capítulo 6, já vai com onde é lá. Amém? Olha só. Tendo ouvido Sanbalete, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado no muro, diga glória a Deus, e que nele já não havia brecha nenhuma, diz aleluia, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalete e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, diga misericórdia. Enviei-lhes mensageiros a dizer: vamos falar todos juntos, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua oportunidade, pela tua confiança. Lava-nos com teu sangue, acampa teus anjos de guerra. Nós invocamos o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Se entrou alguém caído, levanta. Se entrou alguém triste, alegra. Se entrou alguém desanimado nesta noite, meu Deus, vai animando. Se entrou alguém enfermo, eu estou declarando a tua cura no nome de Jesus. Se entrou alguém precisando de uma porta aberta, de um milagre, em nome do Senhor Jesus, recebe o teu milagre e dê uma salva de palmas para Jesus, com glória a Deus. Amém? Aleluia, meu Deus. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês. Sempre que você começar a fazer a obra de Deus, você vai receber oposição. Só existe dois lados: o lado do bem e o lado do mal. Não existe o lado de Deus e o lado do diabo. O muro é do inimigo. E toda vez que você se levanta para fazer a obra, o inimigo ele vai se levantar. Talvez alguém já ouviu aqui, diaconisa Dulce, alguém dizer: só foi eu aceitar Jesus, começou a luta. Quando eu não era crente, quando eu não tinha aceitado Jesus, só andava com dinheiro. E quando eu comecei a aceitar Jesus, quando eu comecei a ir para a igreja, o inimigo começou a se levantar. Isso era luta contra ataque. É assim mesmo. Mas só que a gente tem um trunfo, sabe qual é? É Jesus Cristo de Nazaré. Você não deu glória, eu vou repetir. A igreja tem um trunfo, e o trunfo é Jesus de Nazaré. E a minha vitória e a tua vitória é certa, no nome de Jesus. A Bíblia diz que Neemias, ele recebe a visita do seu irmão Anani. No capítulo 1 de Neemias, olha lá. Aleluia. A Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver quais são esses opositores. Minha prima segunda. Você vê ali Tobias, Sanbalete e Gesem, o árabe. São três opositores que nós temos na obra de Deus. Todos nós, quando nós começamos a fazer a obra, são três opositores. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 1 de Neemias, acompanhe comigo. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns
de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Fez 3 perguntas. Disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria, de misericórdia e desprezo, de misericórdia, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, de misericórdia. E o versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, olha só, quando ele ouviu as palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Para ele tem 2 pontos aí. O primeiro opositor da obra de Deus, sabe quem é? Faça assim no seu tempo, faça assim não. O primeiro opositor da obra, olha, conte agora para você, ó. Sou eu. O primeiro opositor da obra somos nós. O primeiro opositor. A Bíblia diz que ele chorou, ele lamentou. Mas a Bíblia diz como foi que ele venceu? Como foi que ele ganhou ânimo para fazer a obra de Deus? Como foi que ele ganhou motivação de escolher? Agora acompanhe lá de novo comigo. Para no ponto e vírgula. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O segredo é a oração para a gente vencer a barreira que nos impede de fazer a obra de Deus. Olha para cá, para você criar coragem para fazer a obra de Deus, você tem que orar. Se você não orar, você não vai ter coragem para fazer a obra de Deus. Você não vai sair nem do lugar e não vai conseguir fazer obra alguma, porque o inimigo ele vai querer te intimidar. Por que, pastor? Nós somos os primeiros opositores, porque nós olhamos para nós. Quando nós olhamos para as nossas forças, quando nós olhamos para as nossas qualidades, quando nós olhamos para os nossos talentos, a gente vai ver que a gente não tem qualidade nenhuma para fazer a obra de Deus. Então, glória a Deus. A gente vai saber que a gente não tem talento nenhum para fazer a obra de Deus. Não, glória a Deus. A gente vai saber que a gente não tem motivo nenhum para fazer a obra de Deus. Não, glória a Deus. Mas está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que são desprezíveis, que nada são, para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Porque, Stephanie, se nós olharmos para as Bíblias sem fé, para nós não vamos nunca fazer a obra. Por que, pastor? Porque nós vamos se sentir pequenos, e nós somos verdadeiramente pequenos, Simone. Para esta obra grandiosa, que não é de homens, mas é de Deus. O primeiro opositor de Diácono Frank somos nós. Quantas vezes, querido, eu olhei para mim e chorei no meu quarto: Senhor, manda outro. E Deus, eu quero é tu. Eu quero que tu faça algo. Então fale com alguém. Faça alguém falar para mim. Aí Deus ia lá e usava alguém. Ei, Deus vai te levantar para fazer uma obra neste lugar. Aleluia. O primeiro opositor é eu e você. Mas eu quero te dizer, enquanto Neemias estava chorando, irmã Sulamita, e lamentando, não mudou nada. Só mudou quando ele orou. Só a presbiteraneira que deu aleluia. A tua vida só vai mudar quando você começar a orar. A Bíblia diz que ele jejuou e orou, porque o jejum ele não muda Deus. O jejum ele muda eu e você. Ele muda nossas atitudes. Ele nos deixa mais sensível ao Deus dos céus. E a Bíblia diz: quando ele orou, ele criou coragem. A oração vai te fazer viver coisas que você nunca imaginou viver na sua vida. Experimente quando você estiver
que a gente reconhece quem nós somos verdadeiramente diante de Deus, e isso faz a gente ser grande. Por isso que o apóstolo disse, o apóstolo Paulo, quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E a Bíblia diz que ele era o que nessa época? Ele era copeiro. A Bíblia diz que ele orou, irmã Lívia, ele não colocou culpa em ninguém. Ele disse: não perdoa meus pecados, perdoa os pecados da nação, perdoa os pecados dos meus pais, perdoa os pecados do nosso antepassado. Ele se colocou em posição, sabe, de pecador diante de Deus, e disse: nós somos uma geração pecadora, mas tu falaste para Moisés que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se me buscar e se voltar para mim e se converter nos seus pecados, do céu eu ouvirei e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra de crente nesta noite, nessa sexta edição. Ouve, meu jovem, cadê você que quer ser sarado, quer ser liberto nesta noite? Dá uma jarrada de glória, porque o Espírito Santo já está trabalhando no nosso meio. A Bíblia diz que ele criou coragem, foi com o rei, e o rei perguntou o que ele queria. O que é que tu quer? O que é que tu quer? Olha para alguém que está aqui lá, diz: o que é que tu quer? O que é que tu queres? Por que eu gosto de dar ser triste? O que é que tu quer? O que é que tu está precisando? Eu estou falando é sério, isso é profético, querido. O que é que tu queres? Fala para Deus o que tu queres. Muitas vezes a gente chora, mas não fala. O que é que tu quer? A Bíblia diz que Elcana, ele chegou com Ana, todo ano que eles iam parramar para a vida dela, Ana chorava, porque a Penina se levantava e irritava ela. Irmã Tati, olha aí, ó, eu tenho um bocado de filho, não tem nenhum, o marido te ama, mas tu não gera. E ela chorava. Elcana chegou com ela e disse: mulher, Ana, por que tu chora? O que tu quer? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Aí Ana aprendeu a seguir. A Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 10, Ana se levantou e orou. Deus do céu, se tu me deres um filho, eu vou te dar ele para ti, eu vou consagrar ele para ti, vai ser nazireu de Deus pelo resto da sua vida. Se tu ouvir a humilhação da tua serva, Deus está perguntando para você: o que tu queres nesta noite? Qual é a expectativa do teu coração? Deixa de andar sem expectativa. Cria uma expectativa no teu coração, porque Deus vai realizar o teu sonho. Primeira posição da obra somos nós. Você tem que vencer isso aí. Você tem que vencer. É o que tu tem que vencer. Nós temos que vencer os nossos limites. Vence os seus limites. Se você não vencer, você não vai sair do banco, você vai ficar sentado, você vai ficar numa zona de conforto, porque Neemias, ele estava no palácio do presbítero Teida. Ele ia morrer naquele palácio, mas só que Deus tinha uma obra maravilhosa para ele fazer. E tem gente que está no palácio, que é o palácio, é o comodismo, é a zona de conforto. Aqui está bom demais, eu estou trabalhando, eu tenho meu dinheirinho, eu faço as minhas coisas, eu compro o que eu quero, está bom demais aqui para mim. Mas Deus te chamou para ficar nesse palácio, Deus te chamou para ser servo dele. A Bíblia diz que o rei concedeu para ele o que ele queria. O que é que você está precisando para fazer a obra? Porque tem um rei chamado Jesus que quer conceder para você. Quer para você pregar. Deus vai te ensinar a pregar. Senhor, eu quero cantar. Deus vai te ensinar a cantar. Deus vai te ensinar, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, ele deu dons para os homens. Tem um dom aí dentro de mim, de você. O que é que você está precisando? Qual é a ferramenta que você está precisando para fazer a obra? Coragem. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7:8: o teu final será melhor
do que o teu começo. Você não deu glória, Cláudio, nem deu glória, Cláudio. O teu final será melhor do que o teu começo. O apóstolo Paulo vai além, Marquinho. Ele diz lá em Romanos 8:18: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não se compararão com a glória que há de ser revelada aos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Se tiver, dá uma rajada de glória e dá uma salva de palmas para Jesus de Nazaré, porque Deus está dizendo: o teu final será melhor do que o teu começo. Segundo opositor, sabe qual é o segundo opositor da obra? O inimigo vai querer te desencorajar, vai querer colocar medo. Ai meu Deus, e agora? O pastor me chamou para me pregar no Aviva Jair. Ai meu Deus, e agora? Como que eu vou? Eu vou pregar no chamado, eu vou pregar domingo. Meu Deus, aonde? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou cantar o hino no Ministério do Louvor. Meu Deus, o pastor me chamou, Daniel Moraes, para cantar. Como é que eu vou cantar, meu Deus? Com a banda, sou acostumado a cantar com o Beneque. Vai que Deus é contigo, rapaz. Levanta essa cabeça que Deus é contigo nesta peleca. Senão, como é que eu vou abrir essa cela? Minha casa não tem. Vai que Deus vai mudar essa história. A Bíblia diz que Neemias, quando Sanbalete e Tobias e Gesem chamaram ele para descer no vale de Ono. Olha para cá, igreja. Quando eles chamaram Simão e ele para descer no vale de Ono, ele disse: por que eu vou parar na obra de Deus e descer aí com vocês? Eu estou realizando um grande projeto e eu não posso descer. Ei, o projeto de Deus é em Jerusalém e o vale de Ono é embaixo. O inimigo quer que você desça. O inimigo quer que você desça. Você não está entendendo? O inimigo quer que você caia, porque ele quer te matar nesse vale. Mas Deus está dizendo: não desce, não larga a obra, não para de fazer a obra, continua fazendo a obra, porque o inimigo não vai te parar. Por quê? Por que eu vou parar essa obra? Por quê? Para me descer com vocês. Eu estou realizando um grande projeto. Eu estou fazendo uma grande obra. Talvez você não dá nada para esta obra, mas eu quero dizer que esta obra que nos foi concedida é uma grande obra. É uma grande obra de Deus. E tem muita gente parando. Eu vou falar, Jesus. Tem muita gente desistindo. Satanás tem colocado medo nas pessoas. Por quê, pastor? Porque as pessoas têm olhado para as circunstâncias. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Começa que Deus vai fazer contigo. Tu dá um passo, Deus dá 2 passos. Tu dá um passo, Deus dá 3 passos. Tu faz uma coisinha aqui, Deus faz uma coisa grande ali. Deus ele é fiel. Você começa o projeto e Deus ele termina para você. Quando a gente começou esse programa de rádio, tem gente que me chamou de doido. Falei: pastor Ney, eu quero só que você me abençoe. Pastor Ney, eu não tenho condição de pagar. Deixa que Jesus vai pagar. Não sabia nem quem ia pagar esse programa. E a gente começou a fazer esse programa, Satanás me afrontou. A gente começou, eu ordenei ele fazer esse programa. E quando a gente começou, a gente não ouvia nada, ninguém conhecia a gente. E até hoje eu estou ouvindo testemunho. Um dia desse eu estava pregando lá num sítio ali, num culto de agradecimento dele. O irmão, se tiver aquele homem que fala aquele programa, cadê ele, né? É o Senhor. Eu falei: meu Deus, já se lembra? Esse programa abençoou, eu recebi um milagre, pastor. Sabe por quê? Porque a obra não é minha. O inimigo vai te amedrontar, dizer que você grita muito, que a tua voz é feia, que você é desafinado, que você não tem talento, mas você vai fazer como Jesus
dizer essa lana aí. Quantas vezes a lana contou testemunho dela? Tinha um rapaz que tocava e dizia: tu não toca nada, tu não canta, ela não vai aprender a cantar. Se ela tivesse parado, o inimigo tentou amedrontar. Se tivesse parado, não ia crescer. Eu vou terminar. Mas o inimigo está tentando te parar, viu? Está te amedrontando. Não olha para o gigante. Faça como Davi. Olha para Deus. Hoje todo mundo vai saber que existe um Deus em Israel, Golias. E Deus vai entregar a tua carne, a tua cabeça. Eu vou cortar. Eu vou entregar a tua carne às aves do céu. E todos saberão que é Deus em Israel. Tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Alguém não entendeu? Vai no nome do Senhor, porque a tua vitória vai ser certa. Jesus, ele disse, tira de si, sentado na mesa, Atos capítulo 1, versículo 4. Permaneça em Jerusalém, até que no alto desça a promessa. Permaneçam em Jerusalém. Olha, Neemias, por que eu vou descer aí com vocês? Ele doido, inimigo doido para tirar ele. Porque, deixa eu falar algo para você aqui. Quando você sai do lugar da promessa, você perde a sua bênção. Deus está falando com alguém nesta noite, diaconisa Lana. Se você sair do lugar da promessa, você vai perder a sua bênção. O inimigo vai te matar em misericórdia. Por isso que Neemias ficou sendo ameaçado, cercado pelos inimigos, mas Neemias continuou em Jerusalém, fazendo a obra de Deus. Quantos de nós aqui, aquela presbiteriana falou para nós que saiu, que perdeu? Por quê? Porque saiu da posição, saiu dos caminhos do Senhor, saiu de Jerusalém, saiu do lugar da promessa. Fique aí. Vai aí, eu vou ficar. Olha, eu vou ficar, não vou sair, Satanás. Vai cortar em nome de Jesus. Não vai me parar, Satanás. Diz em nome de Jesus. Ele está querendo parar alguém aqui, mas Jesus está dizendo: tu não vai parar. Tu está desanimado, tu está fraco, tu está cansado, mas tu não vai parar. Porque quem te chamou não foi homem, quem te escolheu foi Deus. Da glória. Tu não vai parar, está quebrado, está cansado, está desanimado. Tem gente aqui que está cansado, tem gente aqui que está desanimado, tem gente que não tem força nem de vir para cá hoje, mas Deus está mandando dizer: tu não vai parar, porque essa obra não é tua, é de Deus. Tem um comigo e contigo que é maior do que aquele que está tentando nos parar. Neemias, por que eu vou descer? Por que eu vou parar a obra para me encontrar com vocês? Não pare. Sai daí. Ei, sai daí. Sai daí, viu? Não para a obra não. O inimigo já tem uma armadilha preparada para você, viu? Para você cair. Mas o que me sustenta é a obra de Deus. O que me sustenta, o que faz eu estar de pé. Alguém um dia perguntou, como é que tu consegue fazer essa obra que tu faz? Eu falei: porque eu ainda não saí dos caminhos do Senhor. O dia que eu sair, eu paro. Eu estou fazendo a vontade dele. Eu vou fazer uma agenda dia 11, dia 12, dia 13 lá para o Merim. E 2 dias vai ser para o interior do Merim. O pastor me ligou: pastor, me indicaram o Senhor. Olha como o nome da gente vai para onde, né? Ele não pega nem internet. Eu vim com outra comunidade aqui que pega internet, que aqui não pega. Eu quero só saber quanto é que o Senhor cobra para fazer a obra. Eu falei: pastor, eu não cobro não. Adinho para fazer a obra de Deus. Porque Deus já pagou na cruz do Calvário para mim. Deus tem me dado o que eu preciso desta obra.
Ei, Deus já pagou o preço para mim e para você da cruz do Calvário. Não cobre nada de Deus, porque Deus já tem o preço pago. Olha, irmão, falei, vai estar uma oferta. Se quiser me dar uma oferta, eu pego. Mas eu estipulava o volume da 1.000, me dá 500, não faço isso. Eu não sou prostituto da obra. A Bíblia diz que quando Neemias começou a fazer a obra, ele era copeiro. Mas quando ele terminou a obra, a Bíblia diz que ele já era governador. Você começou a fazer essa obra de um jeito, mas você não está mais do mesmo jeito. Só a Dulce que deu glória a Deus e acolheu a Dulce. Você começou a fazer a obra de Deus de um jeito, mas Deus está mandando te dizer: você não está mais do mesmo jeito. Tem um brilho nos teus olhos, tem um brilho no teu rosto, tem uma força aí dentro, tem algo que está transformado dentro de você. Eita Jesus, dá glória, meu Deus. Eita! Deus é fiel, Deus fica no segredo. Ele é fiel, Renê. Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha lá o versículo 5:18. Capítulo 5. Glória. Pega aí. Aleluia. Glória. Ele é fiel. Meu Deus. Alguém pode dizer que Deus é fiel? Deus é fiel. Fala, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Quero ver só o Renê falando, Deus é fiel. Reconhece. Sabe o gostoso da obra de Deus é isso? Muita gente não quer ver, mas Deus quando está em ti. Que obra é essa, hein, Frank? Frank está quebrado ali, mas ele mesmo ainda mais a glória. Olha o que está escrito, Senhor. O que se preparava para cada dia era um boi, diz amém. 6 ovelhas escolhidas, diz aleluia. Também a minha custa eram preparadas aves, diz amém. De 10 em 10 dias, diz aleluia. Muito vinho de todas as espécies, diz amém. Nem por isso exigiu pão devido ao governador. Aleluia, aleluia. Porquanto a servidão deste povo era grande, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Pensa no Deus que lembra, Tati. Deus, ele olha para mim, para você e diz amém. Eu estava pregando e Deus me fez eu ver algo sexta-feira. Eu estava pregando sobre os 10 leprosos. Quando eles gritaram, Jesus, compadece de nós. Jesus, vão se apresentar ao sacerdote. A Bíblia diz, quando eles saíram, Daniel, eles foram curados. A Bíblia diz, só um voltou para dar glória a Deus. Não era estrangeiro, não era samaritano. Olha o que Jesus falou. Não eram 10? Cadê os 9? Mas vem como ele se importa. Eu falei, olha, rapaz, Jesus se importa. Que a gente agradeça a ele. Não era 10, cadê o irmão? Por que vem só um? Aí só um voltou. Só um voltou para agradecer a Deus. E muitas vezes não agradecemos pelas conquistas que Deus tem nos dado. Muitas vezes nós sabemos que deu glória, mas eu não estou nem aí. Eu repeti de novo. Às vezes a gente não agradece pela glória, pela bênção conquistada. Eu quero dizer para você que Deus ele olha quando você não está agradecendo. Quando você não agradece a Deus. Está pensando que não? Quando o líder fala, vai dar o testemunho, tem gente que não quer dar testemunho. Vai falar. Porque Deus ele liga. Está aí como ele ligou como? Porque ele perguntou, cadê o irmão? Se Jesus me ligasse, ele ia dizer para ele ia dizer, amém, meu filho, vai, a fé te salvou. Mas Jesus perguntou, cadê? Não eram 10? Por que só um voltou? Deus ele gosta que o crente testemunhe. Só o bispo dele
monte ali que eu destruí. Fecharam o nosso monte agora ali. Ele tem uma casa de terra, cheia de lixo na frente. Jesus. E agora? Aí o Arthur me ensinou segunda-feira. Eu falei, eu já levar o Pedro ali, bora lá. Eu lá na ponta. Jesus me deu uma palavra: clama-me e eu responderei, anunciarei coisas grandes e ocultas ou insondáveis que você não conhece. Jeremias estava preso de acordo com Deus estava dizendo: clama, rapaz, porque nessa cidade vai ter comércio, nessa cidade ainda que está morta, que está destruída, eu vou fazer coisas grandes ainda. Talvez você chegou aqui com seus sonhos parados, talvez você chegou aqui com seus sonhos debaixo da mesa, debaixo do chão, mas Deus manda te dizer: clama nesta noite, porque eu vou te responder, eu vou fazer coisas grandes que você nem imagina. Eu me ajoelhei naquele monte, eu te ajoelhei, bora clamar, vou clamar, clamei essa palavra, eu clamei. Clamei por uma situação, Senhor, me ajuda! Tá, pego lá clamando e eu no lado e eu em cima. Em nome de Jesus está escrito, é tu que falou na tua palavra. Clama! Eu dei um grito, meu irmão. Fui para casa, dormi. Quando eu me acordei, de noite mesmo já tinha sido respondido por Deus. O terceiro inimigo dos crentes, sabe qual é? Qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? Sabe qual é? É o poder que Deus vai te dar. Vai ter inimigo. A bênção que Deus vai te dar. O Daniel disse: eu nunca oprimi ninguém, Senhor. Lembra-te de mim. Mesmo sendo governador, eu nunca humilhei ninguém. Ele vai te dar uma bênção, diz amém. Mas cuidado com o que você vai fazer com essa bênção, porque tem muita gente se perdendo com a bênção, com a autoridade que Deus vai te dar. Deus vai te dar autoridade nesse lugar. O teu nome vai ser famoso nesse lugar. As pessoas vão dizer: eu conheci aquela Lívia, eu conheci a Sulamita, eu conheci o Tote, eu conheci a Diaconisa Lana. Mas cuidado com a autoridade, com o poder que Deus vai colocar na tua mão. Cuidado com o que tu vai fazer com as pessoas. É o terceiro inimigo. O terceiro opositor na obra, o Gesem. O primeiro qual é? Nós. O segundo qual é? O medo. E o terceiro qual é? O poder que Deus vai te dar. O lugar que Deus vai te colocar. Deus tem um lugar preparado para ti nesta cidade, ou até fora dessa cidade. Deus tem uma autoridade para você, mas cuidado com o que você vai fazer dela. Cuidado com o que você vai fazer dela. Cuidado com o que você vai fazer com esse poder que Deus vai te dar, porque você vai ser cobrado. A Bíblia diz que Jesus que disse: aquele que muito foi dado, muito será. Não, o Frank disse: aquele que muito foi dado, muito será. Cuidado. Ele era copeiro. Foi no meio da obra que ele virou governador. É no meio desta obra que Deus vai te levantar. É no meio desta obra que Deus vai te dar um nome. É no meio desta obra que Deus vai te livrar, te tirar desse opróbrio. É no meio desta obra, olha para cá, igreja. É no meio desta obra que Deus vai te tirar vergonha. Deus vai tirar vergonha do teu nome no meio, tu fazendo a obra. Eu estou sentindo ele aqui, fica de pé, igreja.
as manchas. Aleluia, você fazendo nessa obra que a tua veste vai ficar limpa. A Bíblia diz que Isaías disse: ai de mim, Senhor, quando ele viu Deus, porque eu sou impuro, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Aí o Deus falou, mandou o querubim, pegou uma tenaz, pegou uma pedra, uma brasa de fogo e tocou no lábio dele. Eis que a tua iniquidade foi removida, homem. Eis que a Bíblia diz lá no livro de Zacarias, Satanás queria acusar a Josué, governador. Aí, o anjo apareceu e diz: olha aí, como as vestes dele vai ficar. Aí o anjo pegou e tocou nas vestes dele, e aí a veste dele ficou limpa. É você fazendo a obra que Deus vai remover a vergonha. É você fazendo a obra que Deus vai tirar, apagar o teu pecado. É no meio desta obra que Deus vai remover a tua vergonha. É no meio desta obra que Deus vai remover a humilhação. É no meio desta obra que Deus vai trazer restituição. Lembra de José? Quem lembra de José? Quando ele teve 2 filhos, como é o nome deles? Quem lembra o nome deles? Onde Bíblia? Fala aí. Manassés e Efraim. Manassés, significado de Manassés: Deus me fez esquecer de todo o passado na casa de meu pai. Aleluia. Tu sabe qual é esse passado? Foi a vergonha que ele passou, foi a humilhação que ele passou. Alguém não está entendendo, pastor bispo dele? Alguém não está entendendo? Deus vai te livrar. Deus vai fazer você esquecer toda a vergonha que você passou, toda a humilhação que você passou. Você que já foi humilhado, você vai ser exaltado nesta obra. E Efraim, Deus me fez prosperar numa terra estrangeira, numa terra que não é minha. Em um lugar que você não domina, em um lugar que você, sabe, não conhece ninguém, numa posição que Deus vai te colocar, que você vai dizer: eu não sei nada. Deus vai fazer você prosperar. Alguém vai dizer, olhar para você e vai dizer: você não tem condição nenhuma, rapaz, de estar nesse lugar. Aí Deus vai dizer: Deus me fez prosperar, Deus me fez avançar, Deus me fez crescer. Porque Neemias começou como copeiro, mas quando ele termina como governador. Pergunta: por que governador? Porque nesse tempo o rei Xerxes, ele dominava, ele chegava no lugar e tomava o reinado. O que ele fazia? Ele não colocava um rei, porque esse era rei. Xerxes era o rei dos reis. Ele pegava e botava, vai ser governador, vai mandar nesse povo aqui. Esse povo aí vai ser mandado por ti, você que vai mandar neles. E Deus transformou Neemias em governador. Ele poderia ficar lá no palácio, provando a comida do rei, provando a bebida do rei, porque o copeiro era isso, a função do copeiro era ver se a comida do rei não estava envenenada. Ele podia até morrer envenenado lá. Mas Deus disse: não, tem algo melhor para ti. Tu vai ser governador, rapaz. Tu vai comandar uma cidade, tu vai comandar uma nação. Deus te chamou, Deus te chamou. Não foi para te comandar a tua família só. Deus não te chamou para te comandar um município, um local onde você trabalha, não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para te ser pai de nação, pai de multidão, mãe de multidão. Deus chamou a gente para fazer a diferença, mas para isso acontecer, eu tenho que vencer os 3 opositores. Qual é o primeiro opositor? Eu tenho que me vencer. O segundo é o medo, e o terceiro opositor da obra é a autoridade que Deus vai me dar. Eu não tenho que deixar essa autoridade que Deus vai me dar me mover, fazer aquilo que Deus não
O que está acontecendo no nosso meio gospel hoje? Quantos grandes homens de Deus estão na lama de novo? Porque não se deve lidar com a autoridade que Deus deu para eles. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: vou te dar sabedoria, vou te dar graça. Diga, lembra-te de mim. Passa por tudo isso que você está passando, mas sempre diga, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Faça como Ezequias. Ezequias se orgulhou. Ezequiel pegou aqui, eu me lembro sobre Ezequias. Quando ele se exaltou, porque Deus levantou ele. A Bíblia diz assim, que Deus mandou Isaías lá na casa dele, o terceiro aposentou. Ezequias venceu o primeiro, venceu o segundo, mas o terceiro ele caiu. Isaías disse: prepara a tua casa, arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Porque estava orgulhoso, que ele se exaltou. Ele se humilhou e disse assim: Senhor, lembra-te de mim, porque eu andei com interesse na tua obra, porque eu fiz a tua obra com amor. Lembra, Senhor, de mim. Diga para o Senhor: lembra-te de mim, Senhor, porque eu faço a tua obra com amor, Senhor. Comece a orar, igreja. Comece a orar. Aumente esse fundo, Senhor. Alex. Senhor, nessa sexta edição, Deus manda te dizer: escuta isso aqui. Escuta isso. Começa a orar. Eu vou entregar Jesus o recado. Pega o chofar. Eu vou entregar o recado mesmo. Que Deus está mandando dizer para alguém aqui. E tu vai te lembrar desse dia. Deus está mandando dizer para alguém: eu quero te mudar de posição. Eu tenho algo melhor para ti. Mas você não pode deixar você mesmo trabalhar os planos de Deus. Olha só, Deus está mandando dizer para alguém: você não pode deixar o medo atrapalhar você, porque Deus tem uma posição nova para você. Eu não sei você, mas eu estou recebendo essa palavra. Eu creio que Deus tem uma posição nova para mim nesta cidade. Eu creio que Deus tem uma posição nova para mim neste reino. Quantos estão crendo nesta noite? Quantos estão acreditando? Eu não sou de entregar chave de casa, chave de carro, mas Deus está mandando dizer: assim como Deus tirou Neemias que experimentar comida, Deus colocou ele para ser governador de uma nação. Eu quero declarar nessa sexta edição do Evangelho, levanta a tua mão direita, que Deus ele vai mudar a tua posição neste lugar. Comece a orar, comece a clamar agora. Clame, faça como Neemias. Clame, peça para Deus. Neemias, quando soube daquilo, daquela tragédia, daquele desastre. Talvez você está passando por um desastre, bispo Ney, presbítera Neila. Talvez você está passando, Renê, por um desastre. Talvez você está passando, Rosiane, Stephanie, Frank, Alana, Dulce, Roberta, Elton, você, Simone, você, Tati, você, Pedro, Lívia, Valusa. Talvez vocês estão passando por uma fase obscura na vida de vocês, mas Neemias ele orou. A chave da mudança da vida de Neemias foi a oração. Nesta noite eu quero que você clame, eu quero ouvir tua voz, clama, é gritar, é falar alto, faça como Bartimeu estava na beira da estrada, quando ele ouviu Jesus passando, a Bíblia diz que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que ele gritou tão alto que incomodou as pessoas que estavam do lado dele, mas sabe o que ele fez? Ele tomou uma atitude, ele gravou mais alto, e Jesus chama ele: o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero voltar a enxergar. Aí ele vai, a tua fé te
salvou. E a Bíblia diz que ele começou a exaltar a Deus e saiu da beira do caminho e foi para o caminho servir a Jesus. E nessa noite eu quero que você clame, eu quero que você ore. Talvez você esteja passando por uma situação difícil hoje, mas Deus não para, meu filho, não para, minha filha. Ele cantou. Você não sabe que eu estou no controle da tua vida. Ele cantou, baixar. Eu tenho permitido muita coisa. O inimigo tem te afrontado, mas eu vou te tirar desse opróbrio. O Deus que abriu a brecha, ele vai fechar. Ele cala, e as pessoas estão dizendo é impossível, mas Deus está mandando dizer para alguém nesta noite: me escondei, eu vou mudar essa situação, eu vou tirar essa vergonha da tua casa, eu vou mudar a tua história. E calava, o inimigo quer que tu pare, o inimigo disse que tu não ia conseguir, mas Deus hoje está dizendo: clama, eu quero ouvir tua voz, minha serva, eu quero ouvir tua voz, minha serva, por que tu não quer mais fazer minha obra? Então, por que tu está tímida? Por que tu tem medo? Por que tu tem olhado para ti? Olha para mim! Ai, meu Deus, faz a tua obra! Comece! Ei, caramba, ei, Jesus, vai tocando o Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Santo, vai tocando, vai renovando teus servos, muda a história, confirma a tua palavra. Tu não me leva essa palavra por acaso, porque tu está querendo mudar a vida de pessoas, porque tu está com medo, porque tu está olhando para ti, porque não para de fazer minha obra. Não para. O inimigo está conseguindo te parar. Eu vou falar que eu estou sentindo a presença dele aqui, né? O inimigo está mandando te dizer, né? O inimigo quer te parar. Não para. Não. Eita glória. O inimigo está tentando te parar, homem. Está tentando te vencer no cansaço. Ei, mas a tua força não vem medida do Senhor, mulher. A tua força vem de Deus. Clama, porque você está de boca fechada. Deus está dizendo: clama-me. Comece. E você falhou, e você pegou. Deus já está mudando a história aqui. Deus já está mudando. Deus já está mudando. Deus já está mudando corações aqui, mesmo dele. Deus está mudando, hein? Deus está mudando, hein? Tu não vai fugir. Tu não vai fugir. Tu não vai. Ei, eu te diz, tu não vai fugir. Tu não vai fugir. O inimigo está dizendo que não vai fugir, não vai aguentar. Deus está dizendo que tu não vai fugir. Para de inventar desculpa. Vai fazer minha obra. Não inventa. Esse Espírito de Deus vai renovando. Você vai sair renovado. Escute isso aqui, hein? Você que veio nesse evangelho hoje, Deus está dizendo: você vai sair renovado. Deus está te motivando. Você não está vendo, mas o Espírito Santo, ele manda te dizer nesta noite: eu estou motivando meus filhos hoje. Eu estou motivando. Quem está recebendo agora, quem estava desmotivado, comece a orar, comece a glorificar, porque Deus está renovando as tuas forças. Não é férias. Deus manda te dizer que não é férias, não é
Agora. Ei, eu estou entregando, hein? Agora. Ele está esquentando o teu coração agora. Oh meu Deus, eu sou homem de Deus nessa terra. Se o Senhor colocou esta palavra, confirma agora. É agora. Em nome do Senhor Jesus. Esquenta esse coração, renova ele. Isso. Agora. Agora que você tira uma quintura aqui na minha mão, no meu braço, no meu corpo. Uma quintura está quente aqui, responder. Deus está mandando dizer: levanta as mãos para meus filhos, porque eu renovo, eu confirmo a palavra no coração deles, que é meu amigo, ele pode motivar aqui hoje. E Deus está dizendo: eu vou te motivar a fazer a minha obra, eu vou te motivar, tu está ficando desmotivada.